Hoje o tema é ficar sem jantar emagrece? E o que eu queria falar um pouco é sobre horário, será que importa? Depois das 18 horas eu engordo mais do que de manhã? Jantar ou lanche? Realmente são muitas dúvidas. E para te deixar magra, com saúde e comendo bem, que é o nosso objetivo aqui, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, para que você entenda verdadeiramente o sentido do emagrecimento real e saudável. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Dr. Cristiano é: Dr. Cristiano, o que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano, na verdade, ele tem relação com a nossa fisiologia, quer dizer, o funcionamento do nosso organismo. Ele é o fato do nosso organismo funcionar de formas diferentes de acordo com o horário do dia. Então é importante nós entendermos que o nosso corpo, ele não funciona às 24 horas do dia da mesma forma. Ele não tem programações idênticas, por exemplo, às 8 horas da manhã, às 5 da tarde ou às 10 horas da noite. Então, de acordo com o horário do dia, o nosso corpo ele está programado para funcionar de formas diferentes. E esse ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas. Isso que significa circadiano. É um ciclo, por exemplo, tem um ciclo lunar. O ciclo lunar dura 28 dias para se repetir. O ciclo circadiano ele se repete a cada 24 horas, ou seja, a cada um dia completo. Então, nosso corpo ele obedece esse ciclo circadiano que tem a ver com o ciclo solar, né? A rotação da Terra demora 24 horas para se completar. Então, o nosso corpo, a natureza é tão sábia que o nosso corpo e o de vários organismos vivos, né? Não é só do ser humano, né? Dos animais, tudo, ele tem uma conexão com o planeta Terra e, consequentemente, com o giro que a Terra dá, um giro de 24 horas, né, que perfaz um dia. E aí, esse alinhamento das nossas funções fisiológicas, de acordo com as horas do dia, faz com que o nosso corpo tenha horário para tudo, né? Então, por isso que de manhã a gente desperta, acorda, quer trabalhar, quer fazer as coisas, tem pique. Depois, ao longo do dia, o corpo vai cansando, vai ficando mais sonolento, até que de noite vem o sono e a pessoa dorme. Pelo menos deveria ser assim, né? Muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm esse ciclo bem feito, estão com esse ciclo perturbado. Mas o ciclo natural é aquele que faz com que nós acordemos, vivamos o dia e depois possamos dormir e descansar durante a noite. Isso é o ciclo circadiano. Nós sabemos que a ingestão alimentar, dependendo da sincronia com o nosso ritmo circadiano, faz toda a diferença. Então, por exemplo, quando nós falamos para vocês que é a combinação dos alimentos e não um único alimento, é a cronologia do que você precisa comer em determinados horários. Porque quando a gente está de manhã, doutor Cristiano, quais são os hormônios que têm auge no período da manhã? Existe isso, por exemplo. Existem alguns hormônios que têm mais auge no período da manhã. E nós estamos falando aqui, pessoal, de hormônios produzidos naturalmente no corpo humano. Então, isso acontece com o homem, com a mulher. Então, isso é natural, tá? É o ciclo humano. Mas muitas vezes a gente tem que entender ele para saber trabalhar com ele. Não é, doutor? Exatamente, nós precisamos entender como o nosso corpo funciona, como essa máquina foi projetada, e eu acredito profundamente projetada por um ser maior, por Deus, né? Porque existe uma inteligência absoluta no funcionamento dessa máquina, não pode ter acontecido do caos, né? Não é impossível nascer inteligência do caos, né? Então, uma máquina inteligente só pode ter sido projetada por um ser inteligente, né? Então, quando nós entendemos a inteligência dessa máquina, o funcionamento, nós conseguimos tirar o melhor desempenho dela e não sermos vítimas do mau funcionamento dela. Mas o ciclo circadiano normal, aquele que todo ser humano deve e deveria ter, ele inicia, por exemplo, no início da manhã, quando a pessoa desperta. As pessoas falam, mas cortisol é um hormônio ruim, né? Cortisol incha. Não, pessoal, cortisol não é um hormônio ruim. Cortisol é o hormônio fundamental e mais essencial do nosso corpo. Os problemas, muitas vezes, estão no excesso ou na desregulação do cortisol, e não no cortisol, né? Esse pico de cortisol que acontece no início da manhã, ele faz com que o corpo entre em modo de funcionamento, de plenitude. Aquela pessoa que acorda animada, desperta, energizada,
essa pessoa está fazendo o pico matinal de cortisol dela normal, ok. E ao mesmo tempo que o pico de cortisol acontece, a melatonina ela tem que estar quase zerada, tem que estar baixinha. E olha só, a melatonina é boa para a saúde, mas tem um momento dela funcionar, né? A gente não pode ter melatonina alta 24 horas por dia, senão a gente não serve para nada, a gente fica desanimado, cansado, não desempenha, inclusive o metabolismo fica ruim. Então, nesse momento, a melatonina cai, porque a pessoa tem que despertar, a melatonina é um hormônio que tem relação com o sono, e o cortisol sobe. E ao longo do dia, esse cortisol vai caindo, ele tem pequenos picos que podem acontecer por volta ali das 11 horas da manhã e um outro pico por volta das 4, 5 horas da tarde, mas sempre em descenso. Ele vai caindo ao longo do dia até alcançar um mínimo ali por volta das 8, 9, 10 horas da noite, que seria o momento ideal que as pessoas deveriam ir dormir. Então, eu só estou dando exemplo de um hormônio, mas todos os hormônios, eles têm produções cíclicas. Então, tem momentos de picos e de baixas, né, de pouca produção, onde ele oscila, momento em que produz mais e outros produzem menos. Por exemplo, a melatonina é o contrário, você tem o momento mais baixo dela na manhã e quando o cortisol está baixo lá à noite, a melatonina está alta. Então, o ciclo circadiano tem muito a ver com emagrecimento. E tem a ver, então, por exemplo, eu vejo muito você falar, né, que é uma dica já que a gente vai dar para você que está aqui, de manhã, né, se você dorme no escuro completo, se você não tem a luz solar, a luz do dia, você não desperta. Isso é hormonal, né, doutor Cristiano? A luz do dia, no início da manhã, ela é fundamental para a saúde. Muita gente não se atenta a isso. Então, é fundamental que a pessoa, por exemplo, quando ela acorda de manhã, ela tenha exposição à luz, de preferência à luz natural, né? E aí nós estamos falando da luz solar, não da luz dos ambientes, né? Da luz do quarto, do escritório, do consultório, de onde quer que seja que essa pessoa trabalhe. Por quê? Porque o corpo entende, quando ele entra em contato com a luz solar, que é a hora de fazer aquele pico de cortisol e é a hora da melatonina, né, ficar ali em níveis mais baixos. Isso coloca o organismo em modo de ação, em modo de atividade, em modo de vigília, preparando todo o metabolismo para gerar energia. Então, quando nós compreendemos essa variação do ciclo, né, que ele não é uma coisa contínua, uma coisa variável ao longo do dia, nós conseguimos explorar de forma positiva os hormônios em nosso favor. E não o contrário, não sermos vítimas da desregulação hormonal que promove acúmulo de gordura corporal. E muitas vezes, doutor Cristiano, as pessoas não emagrecem porque pensam que a idade interfere no emagrecimento ou porque estão na menopausa. Então, o que eu mais recebo é o seguinte: Nutri, eu estou na menopausa, porque o nosso público, a gente tem grande parte do nosso público que já está na menopausa ou na pré-menopausa, né? E são pessoas que já estão desacreditadas no emagrecimento. E aí elas pensam que é devido à menopausa ou devido à idade. Depois, às vezes, gente, ali a partir dos 30 anos já começa um declínio hormonal. E aí você pensa, você coloca a culpa na menopausa. E realmente, após os 30 anos, a gente tem que agir a favor dos hormônios. Não dá para simplesmente não fazer nada. A gente tem que pensar com inteligência. Doutor Cristiano, o emagrecimento na menopausa tem a ver com o estar na menopausa ou tem a ver com a combinação dos alimentos? Tem como emagrecer na menopausa? Tem como emagrecer na menopausa, sim. Principalmente porque ela está na menopausa, ela está condenada a ganhar peso. Isso aí é mito. É fato que a desregulação hormonal decorrente da menopausa causa uma dificuldade. Isso é fato. Só que essa dificuldade ela é corrigível, ela é transponível, essa que é a questão. Então, existe vamos dizer assim, um percalço ali pela pessoa estar na menopausa? Existe sim, com certeza. Mas esse percalço não impossibilita o emagrecimento. Essa pessoa não está emagrecendo, não está conseguindo resultado, não é porque ela está na menopausa, é porque ela está na estratégia equivocada. É pelo mesmo motivo que uma pessoa de 20 anos não consegue emagrecer. É por um erro de estratégia. Então, uma pessoa de 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, não está emagrecendo pelo mesmo motivo que uma pessoa de 20 não está, por erros de rota,
por equívocos, por não entender os hormônios como algo maior. Nós precisamos entender que os hormônios vamos dizer assim, da menopausa são só um percentual de todos os hormônios que existem no corpo humano. Se esses hormônios da menopausa estão causando uma dificuldade, ao regular os outros todos, primeiro que a gente ajuda um pouco esses aqui. E aí você consegue resultado, sim, na menopausa, como em qualquer idade, né? Independente dessa pessoa estar menstruando ou não estar menstruando, estar com mais de 50 anos ou com menos de 50 anos. Porque muitas vezes o que a gente recebe, né? Pessoas com pré-diabetes, com alteração de tireoide, tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo, pessoas que já fizeram cirurgia da glândula da tireoide, ovário policístico, endometriose, mulheres que às vezes já tiraram o útero, já fizeram cirurgias, né? Distúrbios hormonais, pressão alta, intestino preso, gases, má digestão, refluxo, azia. E por que eu estou falando todos esses sintomas, né? Porque isso são sintomas de uma mesma raiz. E muitas vezes a gente coloca a culpa no diabetes, no pré-diabetes, na menopausa, no metabolismo lento. E nós não entendemos que se tiver uma rota certa, não tem por que não queimar gordura. Porque se você sabe utilizar a gordura que está armazenada dentro do seu corpo para gerar energia, você ganha saúde e emagrece. Então não é condenação, menopausa não é condenação de sobrepeso e obesidade. A gente tem que lembrar que nós vamos, se Deus quiser, viver muitos anos após os 30. Então 30, 40, 50, 70, 80 anos, se Deus quiser, se Deus nos der vida, terão que ser anos bem vividos. Porque a hora que chega os 30 anos, ela começa a ganhar gordura na barriga, ganhar doença, ganhar problema de saúde, cansaço, porque é um peso, né? A pessoa não tem energia, não tem saúde. Isso é para homens e para mulheres. A gente fala aqui mulheres porque a maior parte é mulher. Mas se tiver algum homem assistindo, é para você também, porque você tem hormônio. Vale também. É o mesmo raciocínio, tá? Nós temos uma audiência que predominantemente é feminina, mas precisa entender que o mesmo raciocínio que se aplica às mulheres se aplica aos homens, tá? Isso. O homem também tem andropausa, que é o equivalente da menopausa, e vale a mesma coisa, né? Também não é condenação de obesidade. Então, essa pessoa que está na menopausa, está tentando emagrecer e não consegue, não é porque ela está na menopausa, é porque ela não está entendendo o caminho. Ou então foi passado para ela um caminho que não é o caminho que leva em conta os demais hormônios, que tem muito mais poder de ação no metabolismo dela do que os hormônios da menopausa. Então, ao encontrar o caminho certo, qualquer passo que se dê é em direção ao objetivo, é em direção ao sucesso, é em direção, no caso, ao emagrecimento. Mas ao estar no caminho errado, qualquer passo vai levar para longe do destino. Então, quando essa pessoa não está no caminho correto, tudo que ela faz não surte efeito, porque ela está no caminho errado. Para onde quer que ela vá, ela não vai chegar no destino. É assim que funciona. E, doutor Cristiano, falando nessa parte do jantar, a gente vai chegar, né? Hoje a gente vai falar para vocês a questão do jantar especificamente, e isso tem muito a ver com o ciclo circadiano. Então, olha, nutri, jantar, eu preciso parar de jantar para emagrecer? Opa, você já tinha visto falar que existia ciclo circadiano? Que de manhã, à tarde e à noite, você tem que saber o que você vai comer em determinado horário, porque a ação do alimento no seu organismo depende do horário que você come. Mas, então, doutor Cristiano, pensando sobre crononutrição, no gerenciamento do peso, então existe a caixinha do então tenho que comer de 3 em 3 horas? Existe, doutor Cristiano, algumas regras impostas, regras essas que às vezes a gente aprendeu na faculdade também, que é tenho que comer de 3 em 3 horas, ou não posso comer depois das 18. Doutor Cristiano, o que você me diz dessas regras impostas que as pessoas simplesmente seguem, mas não tem resultado? Então, à medida que as pessoas começaram a seguir essa regra, por exemplo, uma regra que é muito colocada, que você, né, Nutri e eu, aprendemos na faculdade, é a regra que é importante que a pessoa coma de 3 em 3 horas. Você já orientou isso para pacientes seus ou pacientes suas, e eu também. Já dei essa orientação, infelizmente, durante muitos anos, querendo fazer o melhor, né? Até que nós, estudando bastante e nos aprofundando, e a ciência, ela muda, nós descobrimos que essa história de comer de 3 em 3 horas não é real, sob nenhum aspecto. Não é real sob a história da espécie humana,
sobre a fisiologia do corpo humano, que não é feito para comer de 3 em 3 horas, né? A gente tem que entender que essa disponibilidade de alimento contínuo que nós temos aí é um fenômeno dos últimos 50 anos, ou no máximo dos últimos 100 anos. Portanto, o nosso corpo não está configurado para comer a cada 3 horas. E por isso, quando você faz isso, você viola um princípio de funcionamento do corpo. O nosso corpo ele precisa de períodos de alimentação e períodos de descanso da alimentação. O nosso sistema digestivo não foi feito para funcionar o dia inteiro ininterruptamente. Ah, mas então o senhor está falando que tem que ficar muito tempo sem comer. Também não é isso, tá? Também não é isso. A gente tem que tomar cuidado para não ir para um extremo ou para o outro. A questão é que comer de 3 em 3 horas faz com que o seu corpo entre numa configuração hormonal de armazenamento de energia contínua. Quando você ingere um alimento, você estimula no seu corpo determinados hormônios, por exemplo, a insulina, vou dar um exemplo da insulina, né? E você desestimula determinados outros hormônios, por exemplo, o glucagon e o GH, por exemplo, que é o famoso hormônio do crescimento. Essa configuração hormonal de insulina alta, glucagon e GH baixos é uma configuração propícia para quê? Para a produção de gordura corporal. Então, seu corpo entra em modo de reserva, entra em modo de acúmulo. Passado algumas horas após a alimentação, o seu corpo começa a inverter esse padrão. Começa a produzir mais GH, mais glucagon, e a insulina cai. E aí entra no modo de queima de gordura. Então, o corpo ele é muito inteligente. Ele é como uma maré, que vai e vem. Né? Como é que são as ondas do mar? Elas vão e vêm. Vão e vêm. Então, tem um movimento de ida e outro de volta. Você imagina se a onda do mar só fosse, virava inundação. Né? Imagina se a maré só subisse, nunca baixasse, e aí não dá, né? Então, o que acontece com o corpo de uma pessoa que está acima do peso, com acúmulo de gordura corporal, é que ela está no modo de maré cheia contínua. Então, o corpo faz aquela configuração hormonal de armazenamento, e quando ele vai inverter a configuração para começar a queimar a gordura armazenada, para fazer um saldo 0 a 0, eu acumulei 1, agora eu vou queimar 1. Acumulo 1, queimo 1. Fica no 0 a 0. A pessoa não engorda nem emagrece, né? A hora que ela vai queimar, aí ela vai lá, come de novo, de 3 em 3 horas, e troca aquele momento de maré baixa, de queima, por outro momento de maré cheia de novo. Ela só fica na maré cheia o tempo inteiro. Ela só fica no modo de armazenamento. Ela não armazena e queima, é só armazena, 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 armazena. Isso é comer de 3 em 3 horas. E quando nós levamos em consideração o ciclo circadiano, vamos botar aí de 18 horas, não estou falando nem do momento que a pessoa está dormindo, 18 horas que ela está acordada, ou 16 horas que ela está acordada. Quando a gente leva em consideração a isso, à medida que o dia vai passando e ela está comendo de 3 em 3 horas, ainda tem essa programação hormonal que ao final do dia vai fazendo com que ela se torne ainda mais armazenadora ainda do que no início do dia. Então, aí ela entra em modo de desregulação hormonal provocado pelo comer de 3 em 3 horas. Né? E como um hormônio é como se fosse um dominó, um hormônio ele derruba o outro, um efeito dominó, ao você comer de 3 em 3 horas e provocar essa configuração de armazenamento repetida e não dar tempo do seu corpo queimar aquela caloria que foi guardada sob a forma de gordura, você vai engordando. Só você vira uma máquina armazenadora de gordura, o seu corpo esquece como faz para queimar a gordura corporal, e aí é aquele indivíduo que não consegue emagrecer e que tem muita facilidade para engordar. Então essa história de comer de 3 em 3 horas é o mito mais absurdo que existe, surgiu de uma doutrina arbitrária colocada por uma comissão de nutrição nos Estados Unidos, na década, se eu não me engano, na década de 60, onde eles estipularam essa regra baseado simplesmente em nada, baseado em nenhuma ciência, no achismo deles ou talvez até no interesse deles. A indústria alimentícia se beneficia disso e você tem que estar fazendo lanchinhos o tempo todo, então você tem que comprar produtos, né? O outro polo, né, é o jejum intermitente descontrolado, sem orientação.
Então é muito interessante vocês ficarem bem claros que não existe, pessoal, a regra de 3 em 3 horas, e você entender que o jejum intermitente ele precisa ser estruturado, bem feito, saber o jejum metabólico, né? Porque simplesmente ficar em jejum não adianta se você não sabe o que você vai comer depois que você sai do jejum. Porque o que você vai comer durante a sua janela alimentar é mais importante do que simplesmente ficar sem comer. Porque o ficar sem comer engorda. Então, existe uma coisa que se chama individualidade biológica. Por exemplo, a Nutri, eu amo comer de manhã. Eu acordo com muita fome, eu gosto de tomar café da manhã. Se uma pessoa falar para mim que eu tenho que fazer jejum de manhã, vai ser sofrido, vai ser difícil. Tudo que é sofrido vai contra a sua fisiologia única. Já o Dr. Cristiano, por exemplo, ele não gosta de tomar café da manhã. De manhã ele acorda sem apetite nenhum. Os 2 exemplos que eu falei para vocês é ir contra a natureza. A gente tem que entender que comer quando tem fome não tem nada de errado. E se eu não sinto fome, por que eu vou comer? Vocês entendem que isso é muito hormonal e metabólico? E não é simplesmente um pensamento simplista entre regrinhas de comer de 3 em 3 horas, fazer jejum, comer um produto diet ou light. É muito contar simples. calorias. Contar caloria, pesar a comida. Tem gente que pesa a comida. 100 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, 300 gramas de carne. Até que ponto nós vamos chegar pesando comida? Eu tenho certeza que nenhum magro, de verdade, pesa alimento para ser magro. Lembra lá da década de 70, na praia, que tem as fotos das pessoas na praia da década de 70, todo mundo magrinho? Muito dificilmente você vê uma pessoa obesa. Será que naquela época as pessoas estavam preocupadas com calorias e com pesagem de alimento? Ninguém nem sabia o que era isso naquela época. Então, aconteceu exatamente o contrário. A partir do momento que essa doutrina foi incorporada no consciente coletivo, onde todo mundo começou a acreditar nisso, e uma mentira repetida muitas vezes, ela começa a tomar áreas de verdade, e às vezes verdade até inquestionável, as pessoas nem questionam mais, acreditam que aquilo é algo que não tem nem como ser diferente. A partir do momento que as pessoas começaram a seguir essa doutrina de pesar alimento, de contar caloria, aumentou a obesidade, disparou, né? A obesidade disparou no mundo inteiro. Então, não está fazendo sentido, né? A teoria, quando ela foi aplicada na prática, ela causou o efeito inverso do que ela se propunha a fazer. Não faz sentido, né? E aí, doutor Cristiano, a gente tem que entender assim, sobre o jantar, né? Não existe essa história que você vai engordar jantando. E aí, você tirar o jantar vai te gerar uma fome no outro dia, uma compulsão alimentar, porque você está desnutrindo o seu corpo. Você está simplesmente retirando uma refeição importante. O jantar é uma refeição importante. Você precisa lembrar do dia inteiro alimentar. Lembrando, ponto número 1, excesso de fome noturna significa desnutrição durante todo o dia. Normalmente, quem tem fome à noite, comeu pouco no almoço, tomou café mais ou menos, ingeriu pouca quantidade de gorduras, de proteínas, de fibras, comeu o que tinha pela frente, ou então nem comeu direito, e aí chega de noite, vai ter muita fome. Natural, o corpo está pedindo. Se você tem fome, o pior prejuízo que tem é trocar. Ah, Nutri, eu não janto, eu troco por um pãozinho integral. Eu não vou trocar, vou tomar só um chazinho com bolachinha, água e sal. Meu Deus! Isso é uma... Acha que está fazendo a vantagem. Por que, Nutri? Que a pessoa que fala isso acha que está fazendo certo. Porque ela faz a contagem da caloria. Isso. Então ela acha que a bolachinha integral com um chazinho tem menos caloria, por isso ela vai emagrecer. Importante. Não fique sem jantar. O jantar é importante. Não substitua jantar por lanchinhos. Lanchinhos são veneno, gente. Por quê? Não te dá saciedade. Você dorme com fome, com o estômago lá no fundo. Além disso, no outro dia, você vai ter mais fome, mais vontade de comer, descompensar. E você vai desnutrir o seu corpo, porque o jantar é uma refeição. Se você tem fome, se você não tem, ok. Mas se você tem fome, é porque o teu corpo precisa. Toda vez que precisa de comer, lembra de comer comida, né? Tem gordura no seu prato?
Tem proteínas no seu prato, tem carboidratos no seu prato, tem fibras no seu prato. Isso é um jantar, né? E lembrando que à noite, o legal é consumir alimentos com digestão mais rápida. Então, o que comer no jantar? Eu vou dar algumas orientações já para vocês entenderem. Por exemplo, as proteínas. A carne vermelha, a digestão dela é mais lenta. A carne branca, a digestão é mais rápida. Então, no jantar, é melhor que você consuma um frango, um peixe, ovos, que a digestão é mais rápida. Alimentos de fácil digestão é melhor no jantar. Por exemplo, inhame, mandioquinha salsa, abóbora, são bons carboidratos, né, para o jantar. O feijão, então são alimentos legais para o jantar. Outra coisa, depois das 18 horas, não consuma alimentos que te dão muito, aceleram muito. Por exemplo, cafeína, de jeito nenhum, né? Chá verde, evite o máximo. Chás estimulantes, né? Chás estimulantes, isso mesmo. Então, a partir das 18 horas, tentar consumir alimentos calmantes, né? E alimentos, por exemplo, os vegetais verdes escuros são muito bem-vindos. Os carboidratos complexos são muito bem-vindos no jantar, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Estou já te dando algumas orientações, né? E lembrar, né, doutor Cristiano, que 2 horas antes de deitar, é bom a gente estar com o estômago mais vazio. Porque como a gente tem o ciclo circadiano, nós precisamos também do momento de repouso. É igual a gente dá o exemplo, né, doutor Cristiano, a gente tem em casa uma máquina de lavar. Se você usa a tua máquina de lavar e fica ligada 24 horas, a durabilidade dela vai ser bem menor. Ela tem que trabalhar e tem que ter um horário de descanso. Toda vez que você coloca um alimento na sua boca, esse alimento passa por um processo de digestão, de absorção. Tome cuidado com alimentos com difícil digestão e 2 horas antes de dormir, priorize ir descansando a sua máquina. Isso não quer dizer não comer. Isso quer dizer dar esse descanso de 2 horas. Se você vai dormir às 22, pelo menos 1 horinha antes, jante um pouquinho mais cedo, né, doutor Cristiano? O ideal é que a pessoa faça a última refeição dela até no máximo 2 horas antes do momento que ela vai se deitar, né, para dormir mesmo, né? Isso é importante porque o nosso corpo trabalha. Quando você está digerindo o alimento, ele está trabalhando. Então imagina, você vai dormir, mas o seu corpo está trabalhando por dentro, é como se você estivesse se exercitando. É literalmente músculo, porque o nosso estômago tem músculo, esôfago, intestino, faz aqueles movimentos, né, que até faz um barulhinho, né, que a gente chama de peristalse intestinal, né? Então você imagina, você vai dormir e teu corpo está lá, musculando lá, o intestino, o esôfago, o estômago. Isso está gerando uma demanda. Então até o seu sono se torna um sono de qualidade ruim. E a gente sabe que o sono interfere no emagrecimento também, né? Isso. Então, é um conjunto. Olha como é que uma coisa conecta com a outra. Doutor Cristiano, obrigada pela companhia. Pessoal, foi maravilhosa a companhia. Eu que agradeço. Muito obrigada pela companhia. Cuide do seu jantar. Para de pular jantar. Para de trocar por lanchinho, comer uma frutinha, comer uma bolachinha, pular o jantar para emagrecer, não é o caminho. Comece a fazer uma refeição para se sentir bem nutrida, jante um pouquinho mais cedo, oriente-se com essas crenças que nós já vamos tirando da sua cabeça, que são de jejuns, de 3 em 3 horas, e vamos evoluindo degrau por degrau da escada do conhecimento